vezes em algumas técnicas, você tem um cuidado, né, de você tratar o outro, sempre com um certo cuidado com o desgaste da energia vital, né? Então eu te pergunto que quando eu estou trabalhando com o Montian, eu estou trabalhando com a energia do eu superior, do meu eu superior. Né? Eu envolvo essa energia vital e existe algum cuidado sobre ela? Não sei se isso não é uma coisa boa. Eu não sei se de repente, como eu sou nova na área, ainda talvez eu tenha sido sanada essa dúvida, mas isso é uma questão constante, porque é muito exercício. A gente fala bastante mesmo sobre a grande diferença, inclusive lá no nível 1, constantemente fala da diferença entre o magnetismo pessoal, né, que envolve essa vitalidade que está falando, energia vital, e a energia canalizada. Tá? Na energia canalizada também se deve fazer algumas distinções, assim, porque uma coisa é a energia canalizada, como a gente estava falando, assim, quando as pessoas colocam intenção. Que não é. Que aí, na verdade, também envolve um pouco do magnetismo pessoal. Tá? Isso. Agora, quando tu não tem intenção, aí sim tu consegue atingir um patamar. E aí tu não envolve. Tu não envolve a vitalidade. Né? Então, assim, ó, a parte mesmo assim, ó, que a gente sempre coloca, massagem ou qualquer terapia, mesmo que seja dita canalizada, onde envolve a necessidade de um resultado, que é muito comum isso no terapeuta, né? Ele vai lá para dar um resultado, e ele se engana mesmo. O cara que ele além de podar o fluxo da energia, ele também dá a própria. Isso eu entendo, mas eu digo assim, ó, no momento que eu estou trabalhando com Montian, não trabalho intenção, tá? Estou trabalhando de acordo. Sim. Envolve a energia vital da pessoa que está trabalhando. Não, tu está doando, não. Não. Tu pegam esse fluxo e acontece uma coisa, acontece o contrário. Na verdade, tu se vitaliza muito mais, né? Tanto que tu vê assim, às vezes a gente chega aqui, ou no curso mesmo, lá, ou aqui mesmo, assim, parece que tá, no final do dia tu tá ligado na tomada, assim. Fica... E uma coisa interessante também, que às vezes assim, no início da utilização da energia, às vezes a gente se sente meio zonzo. O que é aquilo ali? É que tu tá filtrando tanta coisa que às vezes tu precisa fazer com que aquilo saia. E uma maneira de tu fazer isso é tu aplicando numa outra pessoa. Por quê? Porque no teu ambiente pode ter alguém, não só porque alguém está precisando de alguma maneira, mas também porque essa energia precisa fluir com mais intensidade. E tu precisa do teste, digamos assim, do resultado com essa energia, tem outros mesmo, para tu poder fazer com que ela siga em frente. E tu também segue em frente. Então, a prática em si, com a outra pessoa, ela não é só para o resultado, ela é também para a própria energia fazer mais efeito em ti, para ela circular mais. E quanto mais tu usar, mais tu consegue captar. Inclusive, na distância, né? Você consegue, assim, percepções da energia de uma maneira também muito diferente do que quando é só em pessoal. É mais ampliado, né? É muito. Não só os resultados, né, como também a própria percepção, exatamente. A percepção é completamente... É totalmente aguçado, assim, de lado. E aí dá um risco, na minha compreensão, mas eu estou policiando, né, a Juliana me ajudou a ter nesse processo, exatamente por você ter essa maior percepção, tem que se manter mais imparcial ainda, porque a gente mostra coisas que talvez tu não percebesse, né, na presença, né? Sim. E aí tu vê necessidade, né? A gente tem que deixar que a energia haja por si. Exatamente, porque a coisa também da percepção, ela envolve um pouco daquilo que alguns chamam ego, né? Que aí tu fica, tô sabendo, tô conseguindo, mas se tu percebe
coisas do outro, assim, é justamente para tu te dar por conta de que tu tá conseguindo atingir um nível superior daquele que tu estava antes. Não para tu dizer pro outro que existe alguma coisa. O que tu pode fazer pelo outro é sempre tu querer a maior transformação dele, mas não dar dicas explícitas, porque isso atrapalha. Quem tem que saber de si é a própria pessoa, né? Ela tem que descobrir. Ela tem que se voltar para dentro, justamente por essas ferramentas que a gente tem, e ela tem que descobrir. Até nas terapias psicanalíticas, por exemplo, assim, tu não pode dizer para o paciente, né? Tu tem que conduzir e fazer com que o paciente consiga chegar a essa análise e para que ele possa compreender realmente, fazer a compreensão interna. Uma grande ressalva, assim, de diferença nisso que eu digo, assim, é quando a gente consegue realmente identificar a origem de um trauma, né? Que aí, às vezes, tu dá uma dica, assim, uma chave, e aquilo reduz o número até de possibilidade de aprendizado. Não, reduz o trabalho que a pessoa teria para descobrir aquilo, né? Então, por exemplo, assim, na prática que a gente tem tido, quando tu descobre, porque através da própria energia a pessoa vai falando, e aí ela mesma diz o que era a origem daquele problema, e esse problema pode ser uma doença física, sei lá, um problema psicológico, né? Mas quando tu coloca o ponto-chave através disso, tu dissolve o trauma na hora. E aí o resto do trabalho é só a aplicação mesmo. Então fica muito interessante e rápido também. Isso é uma das chaves que vem. No momento que vem a consciência, dilui, né? Uhum. Só, às vezes, no manchete imediatamente, então. Na hora que tu coloca, 50% se foi. Bem rápido. E aí o resto tu consegue. Porque se tu, voltando à ideia de contar sobre a questão, tu pode ativar as defesas da pessoa e a pessoa se blindar. Dentro da psicanálise é assim, agora dentro do mantia. Sim, acontece. Fechar a energia, por exemplo. Sempre acontece, porque existe uma coisa aí. A vontade da pessoa realmente se transformar. Porque ela pode estar usando aquilo como um mecanismo, né? Para uma série de outros fatores, uma doença como um fator de... ganho secundário. Isso, exatamente. Então tem aí as resistências. Mesmo na transformação, quando a gente fala da iniciação e tal, por que poucas pessoas vão realmente se transformar? Porque existe a resistência, ou ainda existe assim, a necessidade de se manter nos processos antigos, ou naquilo que já fazia antes e tal. E isso a gente não tem como mudar. Inclusive aí existe uma grande diferença assim, daqueles que usam a energia Moentian para atingir aquilo que a gente estava falando no início aqui, que é a sua própria energia, né? O seu próprio método, vamos falar assim, e aqueles que utilizam a energia para continuar naquilo que estão fazendo com mais energia. Para mim essa é a grande poda da energia. Então, por exemplo, se tu já está na capoeira lá, aí tu usa a energia Moentian para ter mais força no chute. É um exemplo pouco, né? Mas que seja. É para se manter, é mais forte para se manter na praça. Isso, em vez de tu sair dali e tu mesmo achar a tua capoeira.